É o momento inaugural, né? O momento que eu acho que é do prazer da docência, assim. Todo semestre novo, para mim, é um momento de esperança, de caneta nova, de aluno novo, né? De ideias novas. Quero agradecer o convite super gentil, né? Que Inês foi a portadora, fiquei super feliz. E as palavras da Karine, né? Agradeço muito. São, né, companheiras aí de construção das nossas entidades, da pesquisa e colegas muito queridos, Marcelo, Rita. Enfim, o tema que a gente combinou tem a ver um pouco com esse momento. O Leonardo está levantando a mão, será que ele quer falar? Não, foi, acho que só Foi sem Se querer. por, se por acaso o microfone fechar, né, tiver qualquer coisa, alguém levanta a mão aí e me interrompe. O tema, né, que a gente combinou, então a gente pensar, né, de maneira inicial a discussão da pesquisa e da ética, que acho que são temas que estão nos desafiando no cenário, talvez no nosso tempo, né, acho que tem um debate geral sobre o lugar que a educação precisa ocupar, né? Ou reocupar nesse mundo em que a gente precisa pensar como é que a gente segue vivendo junto, né? Acho que tem muitas camadas aí de desafios que são instigantes para o campo da pesquisa. Mas eu acabei optando por me organizar um pouco, assim, né? Pensar os muitos cenários por onde poderia ir. Mas eu, nesse momento, ocupo uma tarefa institucional aqui na UFPR. Eu estou na coordenação do Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos, né? A gente chama nas ciências humanas e sociais. E eu acabei optando por fazer o caminho um pouco desse debate com vocês sobre os desafios éticos da pesquisa e da divulgação científica. Talvez eu vou falar um pouco mais de ética do que de divulgação científica, mas aí eu fico disponível para o debate. Mas me parece que, não, que é um tema que precisa nos colocar desde o primeiro momento que a gente olha, né, para um projeto de pesquisa novo, ou a gente está fazendo a primeira pesquisa no mestrado, ou a gente está fazendo a pesquisa de pós-doutorado, ou a sua pesquisa de pesquisador experiente. As questões éticas são questões que se colocam porque nós estamos lidando com um desafio que é fazer uma pesquisa que contribua, né, para a gente viver melhor nesse mundo. Acho que se a gente colocar em termos bastante gerais, esse vai ser o nosso compromisso, e, portanto, isso tem um sentido de o que a gente pensa em termos de justiça social, o que a gente pensa em termos de como é que a gente respeita, né, as outras pessoas. Eu fiz eu sou muito faladeira, para me organizar, eu fiz um PowerPoint aqui, eu posso compartilhar, Karine, tudo bem? Posso? Então, só para eu Claro, acho não que me você está animar aí. autorizada, sim. Tá, acho que sim, então acho que eu tenho que ir em tela inteira. é, e vamos ver se eu faço certo. Ver se vocês estão vendo Está uma abrindo. desafios da pesquisa em educação? Sim? Perfeito. Sim, Agora, beleza. só lá embaixo tem assim, o Teams, Microsoft, parar de compartilhar e ocultar, porque ele fica bem na frente do. Ocultar. Ah, tá bem. Ah, isso eu não Pronto. sabia que era ali. Joia. Então, vou por aí, né? A partir desse lugar, além de gostar de dizer que eu sou pedagoga, eu gosto de dizer que eu dou aula no curso de pedagogia, os alunos sempre cobram que isso a gente tenha que dizer, e sou coordenadora, então, do CEP-CHS. E aí, eu acho que para pensar, né, esse lugar de fazer pesquisa com pessoas, né, alguns elementos iniciais mais conceituais valeriam a pena a gente pensar.
primeiro é que o debate da ética é um debate amplo sobre, né, há aí todo um campo da filosofia para discutir ética, é, mas eu vou tomar uma discussão, vou conceituar isso para nossa noite aqui de um jeito talvez um pouco específico, que é a ideia de pensar uma relação ética é sustentar o que a gente vai fazer a partir de uma ideia de alteridade, que, né, na forma como eu uso esse conceito, né, é a ideia de que eu não posso tratar o outro como objeto. E acho que eu não posso tratar o outro como objeto em nenhum campo do conhecimento, né? Mesmo que eu estiver fazendo pesquisa sobre, sei lá, tijolo na construção civil, a gente só tem tijolo porque as pessoas vão morar em casas, né? Então, no limite, sempre vai ter um outro ser humano que pode ser atingido de alguma maneira por aquilo que eu estou fazendo. Mas para o nosso campo de pesquisa, de construção do conhecimento, é mais do que isso. Porque eu estou lidando com uma pesquisa que está num campo que implica relação, né? E, portanto, o outro não é meu objeto, né? O outro, eu posso ter, o meu objeto é a minha pergunta, é a minha questão, é aquilo que eu quero construir de conhecimento, mas o outro com quem eu vou me relacionar para pensar sobre os desafios da vida em sociedade não é um objeto, é um outro, o outro é sujeito, é participante, né? E por conta disso é que é preciso que a gente tenha um sistema de revisão ética, que é uma forma, né, um código partilhado pela comunidade científica, que nos dá parâmetros comuns do como é que a gente faz para, nesta relação, não tratando o outro como objeto, poder construir, né, conhecimento significativo, socialmente relevante nesse processo. E esse debate não só do procedimento ético individual, mas de como é que a gente vive numa comunidade científica que tem compromisso com a ética, tem se conectado, né, se organizado a partir da ideia de integridade. E eu gosto da forma como o Jefferson Maynardes define integridade, que é essa ideia de que a integridade se refere a esse ambiente, a esse lugar onde a gente faz pesquisa, a uma organização, a uma comunidade, a sociedade, e este lugar aonde a honestidade, a transparência, o comportamento ético são altamente valorizados e praticados de forma permanente e contínua. E, portanto, isso atravessa todo o processo, né? Mesmo, né? E eu quero terminar falando com vocês um pouco sobre o campo de pesquisas em políticas educacionais como um exemplo de que mesmo quando eu não tenho uma pessoa, né? Eu não estou entrevistando, eu não estou fazendo observação em campo, mas ainda assim a ética ela precisa permear as preocupações do pesquisador. A revisão ética, especificamente, ela é um sistema de códigos de conduta que vão nos colocar parâmetros, né? Então, se você vai, quando você começa uma pesquisa que você vai entrevistar, a pessoa tem que concordar, ela pode ter que assinar um termo para você, te autorizando a entrevista, né? Mas isso tudo vai se construir a partir, se construir no campo científico, lá nos anos 40, nos anos 60, em que a gente chega nos códigos de revisão ética atuais, a gente vai... me dei conta que agora eu estou vendo a minha lâmina e não vejo vocês, então se tiver qualquer problema, alguém fala, tá? Pode deixar. Tá bom. Quando esses sistemas são construídos, na verdade, eles são construídos para enfrentar grandes problemas, né? Eu trouxe aqui a citação de um livro sobre ética em pesquisa e educação,
E eu gosto muito dessa ideia, eu vou ler, né, diz ali, quando apenas os casos excepcionais e escandalosos são definidos como questões de preocupação ética, então as perplexidades diárias, as interações e as decisões que ocorrem no campo podem ser percebidas como meramente pessoais. Os dilemas éticos são comuns na pesquisa quanto na vida, são tão comuns quanto na vida, e exigem análise cuidadosa e um juízo profissional em vez de policiar, né, de controlar. Essas são três autoras, Brooks, Riley e Magar, elas falam isso a partir da constatação de que os grandes códigos de ética foram definidos depois dos experimentos absolutamente inaceitáveis, né, que o nazismo fez com as pessoas em campo de concentração. Mas eu fico pensando que isso não é uma questão de revisão ética, aquilo era algo é, 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 monstruoso, né? Aquilo era absolutamente a negação de qualquer forma de civilidade. Então, quando a gente vai falar no sistema de revisão ética, a gente está falando de um cuidado quando eu respeito as pessoas, né? Mas acho que essa chamada de atenção é um pouco isso. Não, eu não tenho que ter um caso mirabolante para pensar a conduta ética. Eu tenho que pensar que eu fui fazer uma observação na escola. E eu combinei com a escola que seria respeitado o anonimato da entrevista. Então eu não posso fazer uma foto, estou saindo no meu campo de pesquisa e botar no Instagram, né? Veja, uma coisa muito pequena, né? Quem sou eu aqui para falar de cotidianos frente à nossa grande inspiração aí, né? Tudo que a Inês já nos ensinou sobre isso. Mas acho que tem a ver com esta ideia de que esse elemento está presente nas nossas relações mais básicas e é a partir delas que a gente tem que construir um compromisso com isso. Mas claro que ao fazer isso como uma comunidade científica, e à medida em que vocês entram no mestrado, entram no doutorado, vocês estão aceitando esse convite para a pós-graduação. A pós-graduação, vir para a pós-graduação é aceitar um convite para participar dessa comunidade científica nesse processo coletivo de construção de conhecimento e de partilha, né? E, portanto, essa comunidade vai construir práticas de pesquisa a partir de algumas referências, e quanto mais essas referências são menos normativas do ponto de vista impositivo e são mais um pacto de uma forma da gente fazer pesquisa coletiva, isso sustenta mais relações éticas, né, nas suas várias dimensões. Mas, de toda forma, isso gera um conjunto de documentos que a gente precisa conhecer, né? Então, o CNPq, que é a nossa agência de financiamento de pesquisadores, tem um documento que chama Diretrizes Básicas para a Integridade na Atividade Científica. Então, isso é um documento básico, né? Quem tem bolsa do CNPq de mestrado tem um financiamento público para fazer seu mestrado. Então, tem que estar comprometido com as diretrizes de integridade do CNPq. A nossa Associação Nacional de Pesquisa em Educação, a ANPED, tem feito uma construção de um debate, e tem sido muito rico isso, expresso isso a partir de e-books, né? Estão todos disponíveis lá na página da ANPED, tratando de coisas, né? Como é que a pesquisa com criança, a pesquisa com jovens e adultos, a pesquisa com indígenas, como é que eu faço uma autodeclaração ética, o meu projeto vai lidar só com dados que já estão disponíveis, então eu não tenho necessariamente interação, como é que eu faço para me expressar, né? Nós temos uma reunião de associações com esse nome imenso aqui, que é Fórum Xala, que é um fórum que reúne muitas associações do campo de ciências humanas, sociais aplicadas, letras, linguísticas e artes,
E nós pactuamos nesse fórum um conjunto de diretrizes para a ética na pesquisa e um sistema de integridade científica, e eu quero explorar um pouco com vocês essas diretrizes. Nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, a Resolução 510, essa sim é uma normativa que organiza, até agora, os procedimentos oficiais para aprovação, né, de protocolos de pesquisa em ciências humanas, e em 2024 nós acabamos de ter aprovado no Congresso Nacional uma lei, a Lei 14.874, que dispõe sobre a pesquisa com seres humanos. Aqui a gente tem todo um desafio hoje de passar a operar a partir dessa lei, e que isso é um tema que vale a pena aí ao longo do curso vocês se debruçarem sobre isso. Mas eu vou ficar nesse documento, que é essa pactuação das entidades do campo das ciências humanas, sociais aplicadas, nesse documento que eu acho muito potente, que se chama Diretrizes para a Ética na Pesquisa. Eu selecionei algumas coisas, né, para conversar aqui um pouco com vocês. Então, primeiro, são princípios orientadores das pesquisas: o respeito à liberdade, à igualdade, à dignidade, à autonomia das pessoas e todas as formas de vida. Então, veja que aí, aquilo que eu dizia, fazer pesquisa com ética é respeitar o outro, não tratar o outro como objeto, vai tomando formas aqui, né? A ideia de liberdade, de dignidade, de autonomia. Então, eu vou definir um projeto de pesquisa sobre, sei lá, espaços escolares para a educação física. E eu vou entrevistar os estudantes. E aí, na educação a gente talvez não... Bom, enfim, para dar um exemplo, né? Eu defino lá que eu vou ouvir os estudantes, mas não vou ouvir os estudantes se eles forem cadeirantes. Bom, isso cria um viés, isso cria quer dizer, isso no limite pode ser preconceituoso, né? Então tem a ver com isso. Qual é a condição de igualdade para eu conseguir pensar o conjunto de sujeitos que têm direito de estar naquele espaço, né? O respeito à diversidade cultural, social, religiosa, étnico-racial, linguística. Eu vou aplicar um questionário na escola, e eu tenho que pensar que hoje a questão linguística significa que eu posso chegar numa escola e ter estudantes internacionais que migraram por diferentes razões. Como é que eu vou fazer isso, né? Geracional, territorial, moral, sexual, de gênero. Mas eu tenho que pensar esse conjunto de questões. E às vezes coisas que eu vou fazer uma intervenção pedagógica que tem a ver com o meu projeto de pesquisa e vou oferecer um lanche depois para, né, agradecer ao grupo com que eu estava trabalhando. Eu tenho que pensar que um lanche implica em diversidade, né? Eu preciso pensar que as pessoas podem ter alergias, as pessoas podem ter restrições religiosas a tipos de comida, essas coisas todas, né? Porque estou dando esses exemplos para pensar, essas coisas todas são um percurso para pensar como é que eu respeito esse outro sujeito com quem eu vou me relacionar para pensar a coleta de dados, né? O respeito às características das pessoas com necessidades especiais, específicas, a responsabilidade na condução e na execução da pesquisa, aquilo com que eu me comprometo no campo, se eu digo ao meu participante que eu não vou gravar ou que eu não vou usar a imagem dele, isso tem que ter consequências, né, depois da minha análise. A independência e autonomia na realização da pesquisa. Veja, a pesquisa, né, e isso é um desafio, a gente começa no mestrado, e a gente tem um orientador, uma orientadora que tem um papel fundamental de interlocução. Mas esse é um processo de construção de independência, né? E, portanto, você precisa... É também ético você se responsabilizar pelas decisões que você vai tomando no desenho da pesquisa, você ir se colocando, porque isso é um processo de aprendizagem e de compromisso
com a integridade, com a honestidade intelectual, né? Essa ideia de que o trabalho é autoral, portanto, a construção das diferentes etapas, eu tenho no processo de orientação um suporte, mas eu estou entrando numa comunidade científica e a minha voz também é importante nesse processo, né? E a ideia do diálogo permanente com a comunidade científica, por um lado, né? E o que é o diálogo permanente? É a gente pensar que a gente sobe nos ombros de gigantes para caminhar, né? A gente não começa a fazer pesquisa sozinho. A gente começa numa área que tem uma história. Portanto, fazer uma boa revisão de literatura, respeitar os sujeitos que construíram essa área de conhecimento antes de eu chegar nela, é uma forma ética de tratar o próprio conhecimento. E, por outro lado, devolver socialmente isso em forma de publicação, em forma de apresentação de trabalho. E vejam, esse vai ser um dos elementos formais de um processo de elaboração de projetos de pesquisa, de relatório de pesquisa. Devolver para a sociedade não é só devolver para o meu campo acadêmico. Então, quando eu deposito a dissertação na biblioteca, né, da instituição, quando vai para o portal da Banco de Teses da CAPES, eu devolvi para a comunidade de alguma forma. Mas o pai do aluno que me deu a entrevista lá na escola, claro que as bases são públicas, mas não é verdade que é simples essa linguagem, né? Então, também é ético eu fazer devolutivas de pesquisa para a comunidade que me recebeu, para a comunidade com quem eu dialoguei, né? E isso vai ser um elemento importante de planejar, né? A pesquisa não... a sua pesquisa não termina no dia que você defende a dissertação ou a tese, né? Tem uma devolutiva social aí que é importante, e que às vezes fica aparecendo, a gente entra num ciclo, né, que tem a ver com a dinâmica do trabalho, né? Então a gente vai ser avaliado na pós-graduação, e aí eu tenho que saber quantos artigos os professores publicaram, se publicaram com os alunos. Isso acaba virando só uma métrica. Mas por que eu tenho que chegar nisso? Quer dizer, se a gente pensar de maneira mais substantiva, eu estou falando que eu tenho que devolver esse conhecimento para a sociedade. Minha forma é publicar em revistas, né, academicamente reconhecidas, mas também publicar no jornal do Sindicato de Professores, publicar na revista da Rede Municipal de Ensino, publicar no jornal. É um jeito de fazer com que a sociedade reconheça o trabalho que a gente faz como cientista da educação. E talvez nos dê mais prazer fazer por esta razão, né, do que pelas razões formais, que também são importantes do processo de avaliação, mas elas talvez não sejam as mais importantes, né? Ainda vai aparecer a ideia do empenho na divulgação do conhecimento, da transparência em todas as atividades acadêmicas e científicas, né? Por que a gente tem bancas para acompanhar o processo de validação dos resultados das nossas pesquisas? Porque tem a ver com esse processo de identificar a transparência. E a responsabilidade com o uso dos recursos, especialmente quando você tem uma bolsa, um financiamento. Mas mesmo que eu não tenha um financiamento direto, se eu pensar que eu consegui autorização de uma escola, passei lá várias tardes naquele espaço, tem um recurso mobilizado ali que precisa ser tratado de maneira ética, fazendo a pesquisa chegar no fim, né? Esse é o sentido aí. E, claro, se você tem um financiamento específico, aí tem um conjunto de cuidados a mais. Esses princípios eu poderia pensar não são só para pesquisa em consciências humanas, né, em humanidades, mas na pesquisa em humanidades eu estou sempre lidando com essa ideia de que é uma relação, né, entre os sujeitos da pesquisa, no sentido de quem participa, e entre os sujeitos que constroem essa pesquisa, né? Também cabe a gente pensar que esse processo formativo de novos pesquisadores é uma relação entre orientadores, né? Nós, orientadoras, orientadores,
E quem está chegando neste campo, né? E isso tudo supõe relações que precisam ser éticas. Aqui ficou repetido, me perdoe. Não, eu que apertei o botão para o lado errado. E aí, quando eu vou olhar para o debate dos participantes, de novo, o documento do fórum vai colocar alguns elementos para a gente pensar. Um primeiro elemento é a garantia do respeito à privacidade e à identidade. E aqui, eu acho que tem desafios para a gente pensar, quer dizer, privacidade no sentido de que, a depender, sei lá, vamos pensar que a gente vai fazer uma pesquisa sobre más experiências na escola, né? Porque se a gente vai fazer sobre boas experiências, também é bom, né? Mas vamos pensar, sei lá, experiências marcantes de racismo, de sexismo na escola. Eu preciso garantir privacidade, porque a pessoa pode se dispor a me falar sobre isso, mas eu preciso fazer isso de uma maneira a que eu não exponha essa pessoa para além das situações, né, que por algum motivo já foram difíceis. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso me perguntar sobre, e aí não necessariamente em casos, né, de violência, mas em casos, posso dizer, vou usar o Eu exemplo. cheguei a olhar o celular, tem nenhuma mensagem, porque geralmente quando é para mim fazer alguma coisa, Oi. alguém me avisa. Gente, eu acionei o mudo de todo mundo porque tinha o microfone aberto. Desculpe, Exato. Andréia, pode abrir o seu. Acho que para mim a André está congelada. Não, ela mexe um pouquinho, acho que precisa abrir o microfone. Acho que ela está tentando abrir. Em cima, Andréia, tem uns íconezinhos, vou deixar a Karine te explicar. A Andréia acho que sabe mexer no Teams, mas eu acho que a conexão dela não está muito boa. A impressão que eu tenho é a mesma que você, Karine, que o problema é na conexão. Gente, desculpa, eu me perdi aqui de onde você está. E eu acho que abri duas salas. Espera aí. Se precisar, sai e entra de novo, não tem problema. A gente aguarda aqui com o maior prazer. Em vez de abrir o microfone, eu abri uma nova sala. Agora vocês me ouvem? Perfeitamente. Tá bom. E aí eu sumi quando? Eu fiquei aqui falando. Não, quando entrou a voz de alguém, aí daquele momento ali a gente parou de te ouvir. Tá, então vou voltar aqui. Eu fechei tudo e desculpe. Coisas da vida online, né, gente? A Agora gente vai está dar certo. fazendo o evento da Ampai agora em Teresópolis, e aí a gente botou as apresentações online com um tempinho a mais. Aí as pessoas disseram, mas por que um tempo a mais? Eu falei, porque sempre tem alguém que cai, que não consegue, que não entra. É uma ótima medida, né? Porque o mundo online é mais complexo. Pois é. Será que agora voltou a A compartilhar? vida, Voltou. Andréia, é a vida cotidiana, querida. É Imprevisível sempre. com as belezas e as... Exatamente, a É. dor e a delícia. É. Verdade. Vou voltar aqui da onde eu acho que eu estava, que era essa ideia de pensar privacidade, mas, ao mesmo tempo, tem situações em que e isso tem a ver diretamente com a ideia de que respeitar o participante de pesquisa é sempre garantir o anonimato. Tem um sentido da privacidade, mas nem sempre o anonimato é a melhor forma do respeito ao sujeito.
porque tem uma questão de identidade, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer pesquisa com história oral, a metodologia da história oral, tem toda uma área, né? Aqui no meu programa tem um grupo que trabalha com história dos intelectuais, né? Como é que você faz história dos intelectuais com anonimato? Não, né? O Anísio Teixeira é o Anísio Teixeira, né? As pessoas que conviveram com o Anísio Teixeira, que têm o que dizer sobre o Anísio Teixeira. Então, esse é um elemento sutil que nos diferencia de outros campos de pesquisa, né? Mas que a gente tem que pensar sobre isso. Quer dizer, o que na minha pesquisa implica em identidade e o que na minha pesquisa tem relação com a ideia de privacidade dos sujeitos, né? E aí, o que são as regras mais comuns? A ideia de que eu garanti que a qualquer momento alguém possa desistir de participar de uma pesquisa, e, fundamentalmente, a ideia, se o outro não é meu objeto, se o outro é meu, se o outro é um sujeito que partilha comigo formas de ver o mundo, de construir o mundo, ele tem direito a ter acesso aos resultados da pesquisa. E aí, insisto, não só na forma como a comunidade acadêmica está acostumada a lidar com o resultado, né? Nós temos aí outras formas, outras devolutivas possíveis. A gente precisa zelar pela proteção dos dados pessoais quando a gente constrói bancos de dados, e quando a gente levanta dados, organiza dados, a gente passa a ser responsável, né? Às vezes a gente está orientando aí quem está fazendo pela primeira vez protocolos de pesquisa, e a gente sempre tem que pensar qual é o risco da sua pesquisa. E se eu coloco lá, né, o risco da minha pesquisa é os dados vazarem, isso não pode ser um risco, né? Por que não pode ser um risco? É claro, socialmente, nós vivemos num momento histórico de grandes bancos de dados, né, de todo o debate aí do que é a segurança cibernética, mas eu tenho que pensar que, como pesquisador, eu não posso ter um risco maior do que aquele que socialmente todo mundo está previsto, né? Vou dizer, se eu, eu vou juntar dados das pessoas para minha pesquisa, e eu não penso uma forma de zelar por esses dados, tem um problema aí, tem um problema, não sei se estou me fazendo entender, mas eu estou dizendo, claro, se o Google for à falência, tudo que está nas nuvens, todos estaremos com muitos problemas. Mas se eu digo, eu não pensei nisso, isso é um risco que eu estou tomando para mim como pesquisador, uma posição frente a isso que é inadequada. Todos nós precisamos lidar com o combate à falsificação, à fabricação de dados, o plágio, né? E aí tem debates específicos sobre o que é, mas efetivamente a ideia de falsificar um dado, né? O que é falsificar um dado? Eu preciso ter 25 questionários, eu tenho 23 e eu invento 2, né? Isso é uma falsificação de dados, né? Fabricação de dados. Aí, veja, hoje a gente vive dilemas que tem a ver com coisas muito avançadas. Eu posso, se eu tivesse, né, um banco de dados com resultados de provas de alunos, tá? Tenho 200, um banco de dados com, sei lá, 2.000 sujeitos, mas eu precisava para minha amostra ser boa de 2.200. Se eu disser para uma inteligência artificial e disser para ela, crie 200 variações, né? Veja, eu estou fabricando, isso é fabricar dados, né? E aí, como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente, na verdade, isso são faltas graves à integridade científica, mas vou dar um exemplo mais básico. Eu fui na escola, apliquei uma coisa com as crianças e tem uma coisa lá que o aluno escreveu que eu não entendi muito bem. Mas eu acho que devia ser isso, né?
não volto lá, não tiro a dúvida, porque é uma criança, então eu mesmo posso interpretar, né? Então, quero pensar assim, na ponta de uma falsificação, né, super sofisticada com software de inteligência artificial, mas também a gente não tomar o tempo de deixar com que a criança possa dizer efetivamente o que ela queria escrever. Isso tem a ver, então, zelar com os dados, combater violações e disseminar a produção científica, nos preocupando com revistas, editoras, eventos que tenham reconhecimento na área, que respeitem critérios acadêmicos científicos. Estudos são compromissos que, independente disso ter passado por um comitê científico ou não, tem a ver com esse campo da comunidade científica que a gente passa a compor, né? No campo da educação, acho que tem um debate muito importante que tem a ver com esse sujeito que é esse outro que é a criança, o adolescente, a pessoa com deficiência, enfim, que essa ideia de que as normas em geral de revisão ética vão falar que os participantes devem assinar um termo, né? E tem um peso muito grande do ponto de vista legal, essa ideia de assinar um termo de consentimento para te dar uma entrevista, para te ceder um dado, como se isso fosse um contrato, né? Eu estou te cedendo, né? E a Ângela Coutinho faz um debate, né? Nos ajuda lá, esse é um verbete, né? Consentimento e assentimento é um verbete num dos dicionários da Amped. Ela vai falar dessa dimensão do assentimento, que não basta a pessoa assinar, mas é preciso que a criança pequena assinta, quer dizer, que ela concorde, e esse assentimento tem a ver com o processo da pesquisa, né? E a gente talvez possa pensar que é com a criança, é com o adolescente, mas é também com o funcionário de escola, né? Eu estou lá fazendo pesquisa sobre gestão, o diretor consentiu, né? Mas eu quero saber das relações. Será que o funcionário de escola está confortável? Ele está, né? Então, eu acho que dá para tomar a partir dessa ideia que a Ângela discute pensando a criança, mas acho que a gente pode pensar que tem uma discussão que consentir, dizer, estou de acordo, né? Assino aqui que eu vou te dar a entrevista, mas tem a ver com esse respeito a essa relação, né? Aqui no CEP da UFPR, a gente tomou a decisão, depois de vários debates, a gente não tem chamado mais de termo, a gente chama de registro de consentimento, para tirar essa ideia do contrato. Não é um contrato no sentido da lei, mas é um registro de uma pactuação entre dois sujeitos que se respeitam. E a gente parou de dizer, na legislação, vocês vão ver, se vocês forem na lei, diz, o nome em geral que a gente usa para fazer pesquisa é termo de consentimento livre esclarecido, e é assim que ficou na legislação nacional. Nós aqui decidimos trocar por registro e trocamos a ideia do esclarecido por informado, porque há alguns debates sobre o tema de uma linguagem antirracista, né? E essa ideia não nos custa, né? Passar a dizer informado, né? Ao invés da expressão esclarecido, nesse sentido, de pensar palavras que, no fundo, podem mostrar uma forma de nos comunicar que afirma esses traços de um racismo estrutural da nossa sociedade. Quando eu penso, então, como um registro, né, do que eu estou falando, a hora que eu vou lá na pesquisa, eu dou, antes de dar meu questionário, eu peço para a pessoa assinar um registro de que ela concorda ou que a criança faça algum movimento, faça um desenho que ela está concordando, né? Esse documento sempre tem que ser em linguagem direta, tem que falar dos riscos da pesquisa,
tem que falar o que eu vou fazer para diminuir o risco. E o risco, gente, claro, se eu vou testar uma forma nova de ensinar salto com vara alta, né? Então eu vou tem um risco, a pessoa pode cair e quebrar a perna, né? Mas se eu vou perguntar, vou entrevistar a comunidade escolar nos processos de gestão, tem um risco de que o diretor da escola não goste do que ela disse, né? Tem relações de poder que estão colocadas aí. Isso são riscos, e as pessoas têm que saber dizer, olha, eu não vou informar para o diretor da escola quem foram as pessoas que me deram a entrevista. Isso é um procedimento, né, ético, básico. E, enfim, sempre o compromisso com a divulgação dos resultados, né? Para mim, sempre essa ideia de que a produção científica está sempre articulada com a divulgação dos resultados da nossa pesquisa. A gente faz pesquisa para entender esse mundo melhor, para nos formar, mas também para devolver isso socialmente. E aí eu queria destacar algumas coisas a partir do meu campo aqui de pesquisadora, que é o campo das políticas, só como um caso, quer dizer, eu acho que se a gente vai fazer pesquisa em história, tem desafios específicos, pesquisa em cotidianos tem desafios específicos, pesquisa em ensino de matemática tem, né? Então, eu peguei alguns exemplos aqui da pesquisa em políticas. Quando a gente vai fazer pesquisa em políticas públicas, então, se eu vou estudar os resultados do IDEB, se eu vou estudar as matrículas, né? Assim, a gente tem muita informação que é pública, né? Que já está aí, né? Então, em geral, pesquisas de opinião pública com participantes não identificados, pesquisas que utilizem informações de acesso público, por exemplo, o censo escolar, o censo do IBGE, os dados do IDEB, pesquisa que utilize censos em geral, bancos de dados que estão disponíveis, né, todos os dados do Portal da Transparência. Isso tudo são pesquisas que não precisam passar por comitês de ética, porque não são pesquisas com pessoas participantes. Mas é aí que eu quero pensar um pouco, quer dizer, como assim não são pessoas? As matrículas do censo escolar são pessoas que estão lá, declaradas, né? O João da Silva está na primeira série, né? A Maria está na quinta série, etc, etc. Então, vejam, o limite do debate da ética a partir da normativa é que ela vai te dar um parâmetro. Então, se você vai fazer entrevista diretamente, você vai observar, você vai interagir com as pessoas, você vai passar por revisão por pares e tem que ter um protocolo do comitê. Se você vai fazer uma pesquisa com os dados que já estão disponibilizados pelo INEP, você não vai passar. Mas não quer dizer que você não tenha que tratar eticamente. E aí, isso é um desafio, porque eu tenho que pensar que aqueles números são pessoas. Então, quando eu tiro, né, uma ocasião, tinha um estudo sobre os resultados de língua portuguesa nas provas do quinto ano, que mostravam que as características de escolas que tinham bons resultados em leitura, a partir dos dados das provas do SAEB, lá dos anos 90 ainda. E um dos resultados era de uma escola que não tinha recreio. E a escola fez. Então, as boas práticas eram como a escola, na verdade, o pátio estava interditado e as crianças não podiam ir para o recreio. Então, as professoras fizeram de emergência um projeto de leitura na hora do recreio. Isso melhorou os dados do IDEB. Veja, do ponto de vista da estatística, eu posso gerar, né, se eu trabalhar com a ideia de políticas por evidências, a evidência é tirar o recreio das crianças melhora o índice de leitura. Né? Isso só se eu fizer pesquisa sem considerar que tem sujeitos ali. Né? Então, veja, tratar os números e as correlações e as interpretações preocupado sem considerar que isso tudo fala de vida cotidiana na escola, que a política pública vai chegar em sujeitos, significa tratar os nossos sujeitos como objetos e não como sujeitos. Tratar o outro como sujeito implica em pensar
e não como objeto, que os números, os bancos de dados estão falando de processos sociais que implicam pessoas, né? E aí, então esse é um elemento. O outro tem a ver com o que eu já dizia antes, né? A ideia da preservação da identidade, da privacidade, do anonimato. Quando eu estou trabalhando com o professor da escola, com os estudantes, com os pais, mas quando eu vou lidar com as lideranças do movimento sindical, faz sentido eu manter o anonimato? A posição é da primeira mulher que liderou o sindicato da categoria numa cidade XYZ. Faz sentido eu anonimizar, né? Quando eu estou lidando com os representantes políticos, a secretária de Educação é importante na pesquisa nominá-la, então, como é que eu lido com isso? Hoje, as normativas dos comitês de ética trabalham com a ideia de que é possível quebrar o anonimato quando a pessoa concorda, né? Então, já há isso, mas esse é um debate que a gente tem que fazer. Por outro lado, se eu tenho uma situação de um diretor de escola, quer dizer, o diretor de escola é só ele, é o diretor, mas se aquilo pode significar represálias para ele na rede, pode fazer muito sentido eu preservar a identidade quando eu vou falar da pesquisa, né, que eu estou fazendo. E eu tenho que fazer com cuidado, porque se eu disser, não vou dizer o nome da escola, mas essa escola é a única escola que tem um chafariz. Bom, pronto, acabou, não importa mais você dizer ou não o nome, né? As pessoas já vão saber. Então, e aí queria chamar a atenção assim, a gente tem que pensar isso na construção da pesquisa, na ida a campo, e a gente tem que ter esse compromisso na hora de divulgar o resultado. A hora que eu estou escrevendo a dissertação, eu preciso cuidar, pensar quem é o meu leitor, pensar que eu vou a pessoa que me deu as informações tem direito a ler, tem direito a ter a informação que ela partilhou comigo, a reflexão que ela fez comigo, respeitada. Portanto, é preciso que a voz do pesquisador apareça no texto e a voz do participante apareça no texto, né? E eu preciso ir tomando essas decisões. Como é que eu vou lidar com a escola, com a rede de ensino, com os movimentos sociais? Vou contar mais um caos e estou quase indo para os finais, eu prometo que já faz uma hora que eu estou falando. A gente fez, lá início dos anos 2000, uma pesquisa sobre custo na escola. Não tinha, aparentemente, nenhum... Era custo, a gente ia lá ver quanto custava cadeira, mesa, porta, para saber quanto custava uma escola funcionando. Mas para chegar nisso, a gente selecionou boas escolas, porque a gente queria uma infraestrutura boa de escolas públicas. E chegamos da escola dizendo isso. Nós queremos, né? Identificamos no censo que aqui a escola tem bons equipamentos, né? Então a gente um corpo de docente completo, então a gente vai levantar os custos aqui. E não trabalhamos com anonimato. Nesse processo, a gente levantou também quanto a escola arrecadava na associação de pais, mas era para mostrar, toda a nossa pesquisa era para dizer, precisa de mais dinheiro na escola pública e boas escolas públicas custam, né? Precisam, né? Era lá antes ainda da gente chegar socialmente na ideia de custo aluno-qualidade. Tá bem, publicamos a pesquisa e tal, passou 2 anos, teve eleição numa das escolas que a gente foi. E tinha 2 chapas para a direção da escola, e eles pegaram o nosso relatório e usaram o nosso relatório para dizer, fazer críticas à gestão anterior, da transparência dos dados e tal. O diretor, enfim, que foi, né, acusado, né, de falta de transparência, entrou com um processo contra a universidade para dizer que tinha que tirar o nome dele daquele relatório, que, né, não tinha mais jeito, porque daí depois que você já publicou, aquilo já foi para o mundo, não tinha mais como a gente pegar e dizer, olha, não, agora vamos tirar o nome da escola, né? Mas vejam, a gente começou uma pesquisa com alguma coisa que não tinha aparentemente não tinha nenhuma disputa,
mas depois que a pesquisa vai para o mundo, os leitores passam também a utilizar a construir outras leituras a partir do dado que a gente pôde colocar à disposição na sociedade, né? Então, eu tenho como é que eu penso isso tudo, né? Estou contando para vocês uma situação que a gente depois teve que enfrentar, dialogar com a comunidade, enfim, e foi uma grande aprendizagem de pensar essa questão da identidade, da privacidade, do anonimato articulado, né? As decisões que a gente vai tomando disso são decisões importantes na construção da pesquisa. E aí tem alguns desafios nessa ideia de transparência da pesquisa, do campo de pesquisa. Um é o arquivamento e a disponibilização dos dados de pesquisa. Veja, às vezes a gente, né, no mestrado, no doutorado, e nas nossas pesquisas na universidade, nos grupos de pesquisa, a gente tem muito material, a gente produz análises, e aí nem sempre a gente tem o cuidado ou tempo, né? Quando a gente consegue fechar a pesquisa, ter resultados, a gente tem um volume, sei lá, você vai, pesquisa com alfabetização, você tem muitas produções escritas das crianças. Como é que a gente partilha isso? Né? Pensem, daqui a 50 anos, talvez outro pesquisador possa pegar os mesmos materiais que você trabalhou na sua dissertação e comparar o que é alfabetizar, né? Essa semana, por conta da ida do Lula à Coreia, né? Tá muitas matérias sobre o K-pop, o K-drama, e as escolas de coreano no Brasil. Talvez, sei lá, daqui a 50 anos estejamos, ao invés da gente falar com palavras em inglês abrasileiradas, a gente vai estar com umas palavras em coreano aí no meio por que eu estou dizendo isso? Esses registros, se a gente constrói bancos de dados e a gente pensa que a minha dissertação, eu posso ter um volume singelo, sério, rigoroso, mas pequeno de coleta de dados. Mas se eu pensar isso ao longo da história da educação, e se esses bancos de dados puderem ser partilhados, a gente pode né, produzir conhecimento sobre essa construção histórica do uso da língua, de como é que as novas gerações fazem. Nós vivemos um mundo com muita informação, mas tem muita coisa que a gente que é muito efêmera, que passa muito rápido, né? E eu acho que um desafio da pesquisa em educação é a gente pensar como é que a gente arquiva e disponibiliza esses dados, né? A ideia que a Cláudia Alves coloca, né? Outros pesquisadores possam não somente usufruir dos resultados para futuros projetos, como avaliar e revisar os processos e as conclusões apresentados. E esse é o grande lugar da publicação, né? Dos livros, dos artigos que a gente faz, e da discussão das nossas pesquisas em eventos, em seminários, em workshops, em atividades das nossas associações de pesquisa, porque é o lugar onde nós, como comunidade acadêmica, podemos trocar, compartilhar e pensar para onde a gente vai. Eu espero que eu tenha passado, pelo menos, pelo tema que vocês imaginaram, e fico à disposição aí para, né, responder perguntas, conversar um pouco mais. Quero agradecer muito a oportunidade. Cada vez que eu falo dessas coisas entremeadas pela ética, é um desafio aí de tentar fazer isso de um jeito que me pareça que faça mais sentido para todos nós. Agradeço muito a atenção e, enfim, fico à disposição. Andréia, te agradeço muito. Você está sem imagem para a gente, tá? Eu não quis interromper de novo, porque aí você ia ter que fechar a apresentação. Agora sim. Aí a gente deixou você sem imagem, mas é bom te ver. Bom, eu acho que você levanta questões. Eu vou passar a palavra já para a Inês, que foi a primeira a levantar o braço. Eu peço que mais os outros participantes que queiram
fazer intervenções, perguntas, né? Que vão levantando a mãozinha aí, que a gente vai atendendo na ordem. Mas acho que você traz questões que nos instigam muito. E eu fico pensando, duas coisas que eu quero falar antes de passar para a Inês. Eu fico pensando em que medida, assim, as questões éticas vão surgindo e vão se tornando cada vez mais complexas, assim, né, como nossa vida e etc., e de que maneira a gente faz para não inviabilizar, em última instância, a própria pesquisa, né? E a segunda coisa é algo que você falou aqui que me fez recordar uma história que é minha e sua, de um sujeito que eu tinha citado num artigo. Andréia, para quem não sabe, também foi editora de uma revista importante no Brasil de política educacional. Na verdade, ela é da Universidade do Arizona, mas também publica em português. E eu mandei um artigo que foi aprovado e que tinha nominalmente citando uma pessoa a partir de dados públicos, né? E que aí André virou para mim e falou, olha, como editora, né? Olha, eu acho, né, eu considero que essa exposição é desnecessária, você pode não colocar, e etc., para tangenciar determinadas coisas. Então, pergunto sobre o uso dos dados públicos, porque isso me deixa assim, né? A gente às vezes evita fazer determinado tipo de pesquisa para tangenciar esses percalços e não consegue. Então, vou passar então agora, aí você depois responde no final. Comenta, enfim. Vou passar para a Inês aqui, que foi a primeira, mas como comentaria, como mediadora da mesa, a gente tem que ter algum privilégio. Certamente, Karine. E eu bem quero ouvir essa resposta, porque eu fico um pouco na dúvida entre o que que a gente pode e deve usar e o que a gente tem que manter uma certa consideração, mesmo por alguém que já foi execrado publicamente, né? Enfim, então eu acho que é uma pergunta muito interessante. Mas a Andréia sabe sempre, eu como pesquisadora do cotidiano escolar, que o meu drama com ética em pesquisa é toda a preocupação no momento da produção dos dados, né? Porque dado não se coleta, dado se produz. Então tem trocentas preocupações. Aprendi horrores com você hoje, André. Acho que o meu grupo vai ficar feliz. Já comentaram aqui no nosso chat, porque você disse umas coisas que vão nos ajudar bastante. Mas eu ainda sofro com o seguinte: você não pode identificar a escola. Ok, mas você pode usar a escola e escrever um artigo dizendo que todo mundo lá é debilóide. Vocês desculpem o termo fora de moda e politicamente incorreto, mas é isso que fazem, né? Para quem não sabe, eu fui professora primária durante 15 anos e o que eu escutei, vocês nem imaginam, mas também não vem ao caso, porque não sou eu a questão. É o cuidado na produção, o cuidado para não expor essa coisa do anonimato. Andréia, aqui no Rio de Janeiro, o deboche que a gente faz é que o pessoal faz pesquisa no Pedro II e escreve assim: estamos fazendo essa pesquisa numa escola pública federal, que já foi o colégio padrão do Brasil. Pô, chega, para com isso, é o Pedro II e acabou, né? Enfim, mas independentemente disso, é isso. Você precisa manter a pessoa no anonimato, mas você pode publicar uma coisa sobre ela absolutamente desrespeitosa, porque a gente não faz esse caminho de volta. Então, a minha preocupação é um pouco essa. Em que medida a gente pode, nas nossas normas éticas, forçar um pouco mais para que essa ideia de que todo mundo é sujeito habite também os resultados e não só a produção. É essa a minha preocupação. E vou te agradecer imensamente, adorei tudo, fiz um monte de anotação, meu grupo adorou, todo mundo feliz. Acho que você pode responder essas duas enquanto o pessoal perde a timidez aqui. Tá joia. Nossa,
Super obrigada, que bom poder dialogar, porque eu acho que são coisas. Eu vou dizer para vocês que eu fui parar no comitê de ética, porque depois de brigar muito com o comitê de ética em saúde, a gente viu a necessidade de dizer não tem jeito, assim, né? A minha, a gota d'água para mim foi eu orientava um trabalho de uma aluna sobre custo em escolas quilombolas. E depois de vai e volta, o comitê reprovou o projeto, dizendo que ela não tinha demonstrado relevância social do processo, do projeto. E, assim, se discutir custo de escola não tem relevância social, então não sei, para que, né, fechamos as portas e vamos embora. Então, assim, essas coisas me intrigam, né? E aí acabei indo parar nesse debate. Mas eu acho que eu tenho essa preocupação com como não inviabilizar a pesquisa, e a gente tem um compromisso aqui no nosso Comitê da Ciências Humanas, que tem que ser pedagógico o diálogo com os pesquisadores. Então, nós temos uma taxa de reprovação baixíssima. Assim, na verdade, a gente quase que só reprova quando a gente combina com o que a gente vai arquivar, porque porque, assim, como é de ciências humanas, a gente já viveu um ou dois casos que, de fato, a pesquisa colocava em risco não só o pesquisado, o participante, o sujeito, mas o próprio pesquisador. Assim, a gente pegou aí um ou dois casos, né? São sigilosos, não são casos que dá para a gente falar, enfim, mas eu acho que, em geral, a ideia vamos achar formas de seguir a regra, porque também tem uma regra nacional, né? Mas mais do que isso, de como é que a gente protege, né? E eu vou tomar a liberdade de usar o exemplo, porque eu acho que o exemplo da Karina é ótimo, né? Que era né, uma citação de um sujeito que fazia uma afirmação sobre privatização, né? E eu lembro que a gente conversou um pouco, né, na editoria, dizer será que isso não abre? Qual era a nossa. Nunca falamos disso e vamos falar publicamente hoje, Karine. Mas qual é a preocupação? Ela pode o sujeito ler e fazer um processo contra a pesquisadora, mas naquele caso específico, se a minha memória não está ruim, o nome do santo não mudava o achado, assim, né? Não precisava do nome dele para caracterizar a situação, porque eu acho que este é um elemento, né? Então, para mim, o que inviabiliza uma pesquisa? É você botar as pessoas em risco. Então, se não, risco no sentido dela ficar exposta, né? Acho que daí não vale a pena. Mas tem jeitos, né, da gente pensar, da gente dialogar, e eu acho que os comitês têm esse papel de dizer, olha, você pensou nisso? E às vezes o pesquisador responde sim, e esse é um risco necessário, né? Tem uma coisa, né, assim, que é um exemplo básico. Eu vou fazer pesquisa sobre violência contra a criança, e a violência contra a criança muitas vezes é dos pais. Como é que eu vou pedir autorização dos pais para fazer uma pesquisa sobre violência paterna com as crianças, né? Não posso, né? O pessoal do meu comitê diz: tomara que nunca usem as suas ideias de pesquisa mirabolante, que a gente não vai ficar numa saia justa no comitê, né? Mas é isso, se a gente, tem pesquisas que precisam ser feitas e que a gente só que a gente tem que mitigar os efeitos, no sentido de que a gente tem que estar preparado para lidar com os efeitos colaterais. Quando são dados públicos, eu acho que a gente tem que responder isso, quer dizer, ao citar eu acho que nenhum dado público a gente tem que usar como se ele fosse, como se não tivesse uma pessoa ali atrás, né? O resultado escolar é de um aluno de carne e osso, o salário da professora é de uma pessoa que vive com aquele salário, né? Enfim. E aí eu acho que o limite do dado e talvez uma coisa que a gente tem que considerar é que tem uma quantidade de informação que a imprensa coloca disponível e que tem um olhar da imprensa sobre isso. E que, então, qual é o dado público? Como é que aquilo foi editado, né? Eu acho que pensar sobre essas coisas, né, não... É um procedimento ético. Então, para mim, não tem nenhuma proibição de usar nada.
A questão é só a gente pensar se a gente se a gente está lidando com esse sujeito de maneira a preservar a integridade dele e do pesquisador. E acho que esse é um elemento, e aí, né, para os meus colegas aqui que são orientadores, orientadoras, que muitas vezes a gente foi criando uma casca ao longo do processo de fazer pesquisa, mas quem está chegando no mestrado, às vezes não, vai estar sozinho lá no campo, né? Toda a regulamentação de ética é de proteção ao participante. Quando eu tenho um estudante de mestrado que vai entrevistar um secretário municipal de educação, gente, para mim, o vulnerável é o estudante de mestrado, não é o secretário de educação. E não tem nada da regulamentação ética que proteja o meu aluno, né? Esse pesquisador iniciante que tem direito de viver essa experiência, mas que precisa de um amparo institucional, né? Então, eu acho que a gente tem que falar disso. Para mim, o que que é? A gente fazer isso com pares, fazer coletivamente, né? E eu gostei dessa forma como a Inês enquadrou, que eu acho que é isso que me aflige. A ideia do anonimato como um apagamento, por um lado, né? Então, eu vou fazer pesquisa sobre. Não, eu não gosto dessa, mas só por falta de exemplo, de boas práticas, e as boas práticas são anônimas, né? Não dá. E, por outro lado, acho que isso que você coloca é um problema ético ainda mais profundo, que é eu anonimizo, porque daí eu posso julgar sem dó nem piedade, né? Então, eu acho que o fato então, em alguns momentos é preciso, eu vou mesmo falar dessa forma com a comunidade, tem todo um debate de quem lida com o debate da ética, e tem alguns verbetes da Amped sobre isso, que é a questão da devolutiva antes da publicização, antes de terminar a pesquisa. Quer dizer, o diretor da escola, a comunidade escolar tem direito, poderia ter direito a ouvir a minha interpretação sobre aquela situação, ter um relatório preliminar que a escola pudesse dizer, ok, a gente está de acordo, né? O grande dilema é que a escola pode dizer, não estou de acordo. E aí? A gente tem que ter um tempo a mais para voltar, né? E esse aí, em 2 anos do mestrado, talvez não dê. Mas nas pesquisas que são de grupo, a gente pensar estratégias de devolução que sejam mais respeitosas, que o anonimato não pode ser uma carta em branco para o pesquisador interpretar o que ele quiser com as teorias, né, colonizadoras que ele quiser para julgar a escola. Acho que esse é um elemento bem, bem importante. Obrigada, Inês. Vou tomar a liberdade de usar essa ideia, porque acho que ela expressa uma preocupação profunda aí da necessidade de devolver ao participante. E, desculpe, já passo a palavra. Mas esse é um elemento que a gente devolve muitos protocolos de pesquisa por conta desse elemento, que as pessoas dizem, vou publicar em revistas e vou depositar no banco de dados de teses da CAPES. E a gente devolve dizendo, isso não chega no participante. A criança da creche não acessa as revistas científicas, ela tem direito a saber, né, por que é que você passou lá 6 meses indo uma vez por semana na sala de aula dela. Obrigada aí pelas questões. Não vou, acho que são perfeitas né, as reflexões que se dão a partir disso, e a gente já tem mais 3 pessoas aqui. Nada, 5 agora. Vamos fazer um bloco de 3, depois um bloco de 2, e aí, durante esse tempo, quem se inscrever entra no bloco seguinte de 2, e depois a gente encerra, porque eu acho que vai dar tempo. Júlio, por favor. Boa noite, professora Andréia. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, né? E me junto ao coro dos colegas e alunos maravilhados com a sua palestra. E, sendo psicólogo, estando na educação, né, eu percebo na escrita dos alunos, especificamente da educação, na psicologia, nem tanto, que às vezes o pesquisador se mistura ao militante, né? E
me preocupa um pouco, né, quando o militante fala em algumas partes do texto, né? Eu gostaria de pedir, né, que a professora falasse sobre, né, essa separação, essa divisão e, bem, nós sabemos que em algum momento a militância no texto pode aparecer, mas qual é o momento? Acho que é importante que os alunos saibam disso, né? Quando essa militância pode aparecer, né? Nós realmente temos muitos pesquisadores que já começam o mestrado, doutorado com um discurso bastante militante, e a gente tem que trazer eles um pouco, né? Quer dizer, um pouco, às vezes não, às vezes muito, né, para a discussão científica, acadêmica, né, e diminuir um pouco essa fala militante. Obrigado, professora. Denise Guerra. Boa noite, professora Andréia. Boa noite, meus professores do PPG, meus colegas. Fecharam o microfone de novo, Denise. Abriu agora. Não vou poder abrir a câmera, porque já avisou aqui que não está funcionando. Não sei se vocês ouviram, eu dei boa noite aos colegas, aos professores e à professora Andréia. Professora Andréia, obrigada pela sua palestra, muito esclarecedora. Não sei se eu vou me fazer entender. Minha pesquisa é sobre cantigas de capoeira, esse é o meu objeto de pesquisa, é, com capoeiristas em espaços educativos, né? Representações sociais desses sujeitos capoeiristas em espaços educativos, e aí escolas e outros espaços. E aí, num primeiro momento, eu fiz entrevista com todos eles e também fiz observação de aula em outro momento. E observei que eles trazem as cantigas, eu recolhi em torno de 160, um pouco mais, talvez. Eles trazem as cantigas e a maioria, assim, tipo 90%, eles não sabem os autores. Mas eu fui buscar esses autores porque várias cantigas são publicadas, sim, tem autor. Então, eu colocar a cantiga sem a autoria no texto era como eu colocar o livro de fulano sem o nome, né? O texto lá de que está num livro X e eu não sei quem é. Enfim, eu consegui chegar, pelo menos a maioria dos autores, alguns são de domínio público mesmo, mas vários têm autores, e eu consegui fazer isso. Ok. E aí, num desses entrevistados, o capoeirista número 8, ele compõe bastante. E aí, na aula dele, ele apresentou várias composições. E aí, no final, eu falei, são suas, são minhas, tem algumas gravadas, outras não. E eu fiquei assim, eu estou colocando esses sujeitos de forma anônima. Capoeirista número 1, número 2, número 3, até o 12. Como é que eu vou botar o nome dele agora? Mas também eu não posso botar a composição dele sem o nome dele, né? E aí eu fiquei... Colocaram o nome na autoria, eu quero muito, porque não dá para colocar, né? E colocar só capoeirista número 8 também eu achei, porque tem várias que são registradas, enfim. Fiquei numa. Embora eles, os 12, na hora de assinarem o termo, eles disseram: não, pode colocar meu nome, não tem problema, né? Mas eu estou mantendo o que está escrito no texto, que eu colocaria, né, a aí faria, né, essa preservação da identidade, enfim. Mas eu estou preocupada com essas cantigas desse rapaz, né, que são muito bonitas, foram apresentadas. Ele passou a aula dele, a maioria eram as cantigas dele, inclusive cantiga nova. E aí, primeiro eu coloquei a ideia que eu tive, porque eu vi que ele é chamado por um apelido, fora o nome de capoeirista, eles começam o nome e param na primeira sílaba. Fulano me chamou, mestre Fê, e o nome é feinho, né? E aí eu falei, bom, é uma boa também, de repente, colocar o apelido. Não vai deixar de ser ele, né? E, ao mesmo tempo, preserva o nome completo, talvez. Não sei, o que a senhora acha? Como é que a gente faz? Entendi.
Agora Márcio, e aí após o Márcio, Andréia responde esses 3. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, os colegas professores, colegas acadêmicos e professora Andréia. Professora Andréia, assim, eu estou ingressando agora na nova turma do mestrado, né? E, assim, a gente, enquanto iniciante nesse caminho agora de pesquisador, a gente foca tanto no objeto de pesquisa que acaba realmente deixando meio aquém o entrevistado, a pessoa que vai pesquisar. E a senhora trouxe de forma bastante clara que a gente precisa e não pensar só em técnica, a gente precisa pensar no entrevistado, pensar no resultado da pesquisa e fazer esse trabalho de forma que a gente garanta o resultado da pesquisa de forma robusta e seja fundamentado. E trouxe bastante aflição para mim nesse sentido, que a gente acaba ficando tão preso no foco da pesquisa que não tem essa visão macro que a senhora trouxe agora, né? Então, assim, eu quero te parabenizar pela palestra e dizer, assim, que isso mostra o quanto a gente tem que avançar enquanto agora a gente tem que se ver enquanto pesquisador, que até então sou professor da educação básica, e foi, assim, muito esclarecedor essa forma que a senhora trouxe para a gente na palestra, de não perder o foco na sua pesquisa, mas de forma que respeite o outro. Eu acho que aí entra um pouco de empatia também, de se solidarizar com o seu objeto de pesquisa e com as pessoas que envolvem ele, né? Então, assim, muito esclarecedor. Eu sei que vão vir outras dúvidas aí, mas obrigado pelo esclarecimento, pela excelente palestra. Pode ir, Falou André. dessas 3, tá? Obrigada, Márcio. Acho que é um desafio. Sempre que quando a gente começa a primeira pesquisa, é um desafio, mas quando a gente começa a 15ª também, porque é isso, né? A gente acho que tem esse dilema assim, do momento que você está definindo com a literatura, com conhecimento, para onde a gente vai. Isso nos foca no problema. Mas quando eu penso, bom, mas para eu avançar e responder isso, eu preciso do mundo, eu preciso, né, produzir esses dados com o outro, com as outras pessoas. Aí é o momento dessa preocupação. Então, acho que é tempo, né? São etapas que a gente vai construindo. Júlio, acho que essa tensão, né, entre a forma de. Na verdade, eu acho que é entre a forma científica de explicar e a forma do senso comum, né? No sentido, quer dizer, todos nós temos explicações, né? Acho que o problema é quando a militância é um preconceito, né? Acho que a militância pode ser um posicionamento, mas ela não pode. Eu não posso ter a resposta antes da pergunta, né? Então, eu acho que esse é um sentido de que é uma construção de aprendizagem. É por isso que não dá para fazer, né, pelo menos eu penso assim, é por isso que não dá para fazer tese, dissertação sozinho. Você precisa que o outro leia e te provoque a dizer, mas isso tem a ver, como é que você chega nessa conclusão, né? Só que acho que tem um exercício que é da gente nos colocar em dúvida, né? Eu acho que é isso. E eu acho que quando a gente está na militância, em qualquer militância, na militância acadêmica, na militância do condomínio, na militância, tem um papel que é a hora que você tem que afirmar, você tem que convencer o outro, mas você não precisa ser, mesmo assim, você não precisa ser intransigente, né? Um dos nossos desafios é que a gente precisa, para ter um mundo em que a gente supere essa cultura de ódio e de desconstrução de tudo, a gente precisa ouvir, né? Mas no conhecimento, no mundo, na produção acadêmica, isso é mais forte ainda. Então, acho que a gente tem que fazer pesquisas posicionadas, mas a gente não pode deixar que a militância seja um preconceito, ela pode ser um posicionamento, ela pode ser uma, né?
enfim, imagino que você também tem lidado aí com esse dilema. Denise, eu vou dar um palpite, né? Claro, você converse com o seu orientador, com a sua orientadora, mas achei super interessante, né? E se a gente tivesse tempo, seria bem legal você contar como é que foi até fazer o processo mesmo da pesquisa. Mas me parece que você tem duas coisas aí. Uma é a autoria das cantigas é uma coisa, vou dizer assim, objetiva, no sentido de que não é só, né, as cantigas circulam, você mesmo disse, tem cantigas que estão publicadas, enfim. Então, eu acho que tem um desafio na construção do texto que as cantigas podem ser identificadas, e se você prometeu anonimato, né, não sei como é que você fez o combinado com os seus participantes, mas as situações não precisam ser relatadas a partir dos nomes das pessoas, se assim foi como você construiu. Se as pessoas te autorizaram a serem identificadas, né, sei lá, se o mestre da capoeira tem uma forma muito específica de fazer os movimentos, enfim, que isso seja importante, né, de ensinar. Aí eu acho que tem um elemento que tem a ver com identidade, quer dizer, porque é uma luta, mas é uma expressão artística, e o movimento, a cantiga, quer dizer, aí depende um pouco de qual que é o seu tema, né? Mas me parece que a cantiga em si, ela ser identificada, pode ser um elemento específico que não leve necessariamente a que a interpretação sobre as situações em torno das pessoas sejam necessariamente necessárias de ser identificada. Mas aí acho que você tem que conversar aí mais com a sua orientadora para eu não dar palpite aonde eu não sou chamada. Muito obrigada, professora. Já deu Obrigada, uma boa luz sorte. aí. Muito obrigada. Temos aqui, então, agora mais dois participantes, e durante as falas deles, quem for levantando a mão ainda entra nesse bloco e depois a gente vai para o encerramento, tá bem? Edson. Olá, boa noite a todos. Professora Andréia, muito obrigada aí pelas palavras. Não sei se consegue me ouvir bem. Agradecer aí a coordenação do PPGE pela oportunidade de uma palestra desse gabarito aí, entre outras que a gente teve aí durante o curso do mestrado. Essa palestra da senhora foi super importante, principalmente para o pessoal, acredito, do meu grupo, né, que a gente está aí já no O seu microfone foi Edson fechado, fechou. Edson. Oi, foi até Voltou. pegar os agradecimentos, pelo menos, eu não sei. Foi, Sim. que agradecer a senhora e ao PPGE a oportunidade de mais uma palestra aí de grande valia. Né? Eu estou do grupo aí do terceiro período já do mestrado, a gente está indo na reta final de disciplina já para escrever. Fechou de novo. Edson fechou de novo. Não sou eu, está fechando aí automático. Está A gente já acontecendo está aí desde no. o início. Vou ficar agora olhando para o microfone, mais fácil. A gente está aí no finalzinho já, né, no terceiro período, já colocando os nossos projetos para análise do comitê de ética, e essa reflexão que a senhora trouxe veio à tona que eu indaguei bastante no meu grupo de pesquisa, com relação à necessidade de a gente ter um comitê de ética direcionado à própria educação, não só a questão da saúde, que se pensa educação, né, mediante as produções que a gente tem no país que vive, respira política e educação, puxando um pouco Fechou de novo. Agora, Rubenildo. puxando, Não, puxando achei um que tinha acabado, pouco. desculpe. Não, agora eu vou Fechou. ampliando um pouco Edson, essa presta questão, atenção que estão fechando seu microfone. cotando aí, ó, Fechou gente. de Por novo. favor, deixa eu fazer. Deve ser algum bug mesmo do próprio Teams. Tá fechando. Considerando aí, ampliando essa discussão, vou ver se eu faço a pergunta logo.
A senhora abordou vários desafios éticos na pesquisa, educação, na pós-graduação, além da importância da divulgação científica. Como a senhora vê a responsabilidade dos pesquisadores é equilibrar a ética na pesquisa com a necessidade de publicar? Difícil para mim. Fechou de novo. Ética e pesquisa, com necessidade de publicar e divulgar resultados em um cenário de pressão por produtividade. E como essas instituições de ensino podem apoiar os pesquisadores para que mantenham a integridade ética enquanto buscam visibilidade científica. É o grande dilema que a gente passa, né, iniciando como pesquisador. É produzir, sofrer essa pressão, né, que realmente acontece, e esses princípios. Agora acho que ele caiu. Aí, não sei se eu consegui concluir a pergunta, Mas acho mas que eu agradeço entendi, a sim. oportunidade. Se qualquer coisa eu complemento. Tá bom. Obrigado. Eu vou ler, então, uma questão aqui, que é uma questão que a Ada colocou no professora Maria Imaculada, professora do programa, e ela está sem áudio e pediu que a gente lesse. Então, professora André, me perdoe trazer a questão na forma escrita, que eu estou sem áudio. Poderia nos elucidar em relação à questão ética que envolve o uso de dados secundários qualitativos, como questionários, entrevistas, grupos focais e estudos de caso, disponibilizados em pesquisas já publicadas, principalmente os obtidos em contextos de restrição de acesso ao campo, como ambientes escolares fechados, populações vulneráveis e etc. E mais, embora respeitando a integridade dos participantes originais e as condições de divulgação estabelecidas, existe a possibilidade de colocar em risco esses sujeitos. Parabéns pela excelente temática. São essas. A palavra é sua. Pode fazer agora a pergunta? Acho que faltou o Rubenildo, que estava com a mão Ai, levantada. perdão, é que você abaixou a mão. E Eu te não, perdi. alguém abaixou. Desculpa, Rubem. Alguém abaixou para você? Então me perdoa. Pode perguntar. Boa noite a todos. Sou o professor Benito do estado de Roraima. Boa noite, professora Rita, sempre Alex ainda, né? Professora Andréa, eu achei muito interessante porque é do Conselho de Ética. Atualmente, hoje, eu trabalho num setor da Secretaria de Educação, onde que eu defiro e indefiro pesquisa de extensão e também estágio. E a maioria das pesquisas de extensão que eu indefiro é Agora fechou o seu. Querido. Você estava dizendo Gente, eu do... mesmo que eu encaminho para o currículo para avaliar se vale ou não essa pesquisa adentrada dentro da unidade escolar, para que a secretária assina, eu muitas vezes indefiro, e hoje teve 2 conselhos de ética que me procuram para por que Gente, inviável. É, É tá um melhor mistério, gente. colocar Isso as tá perguntas no chat mesmo. um mistério, porque não lembro de ter acontecido situação semelhante. Amanhã eu vou até reportar isso para o pessoal lá da secretaria. Tem aluno dizendo aqui no meu chat que é aluno trolando a gente. Ah, Será? bom, espero que não seja, né? Porque isso é muito feio. Pois é, Espero que seja um problema técnico. também. Tá, jóia. Então eu vou, acho que, bom, não sei bem onde o Rubenildo ia chegar, mas vamos pensar aqui um pouco. removido. Olha lá. Acho que você caiu, Rubenildo. Não, apareceu para mim a Benildo. palavra removido.
Então, Hã? retome É, Foi aí. removido? foi removida a parada que Voltou. apareceu aqui na minha tela. Vamos lá. Diante do paradigma da ciência aberta e a obrigatoriedade da preservação e do compartilhamento de dados, o que eu respondi para o Conselho de Ética? Para tentar dentro de uma unidade escolar, nós temos que respeitar quem? Os nossos alunos. Não é qualquer pesquisa que pode entrar, até porque nós temos que respeitar não somente a lei que regula o direito do aluno, como também, como a senhora mesmo falou, do pesquisador. Eu sei que eu passei por isso quando eu fiz a minha dissertação. Como eu sou da casa, eu não tive tanta rejeição, mas alguns colegas meus teve. A minha pergunta, professora Andréa, que foi a mesma pergunta que o Conselho de Ética fez para mim hoje. Como o pesquisador pode equilibrar o dever ético de proteger a identidade do pesquisador e o pesquisar no ambiente escolar? Na sua opinião? Porque eu dei minha opinião e eles não gostaram, né? Perfeito. Boa noite. Então, agora, Andréia, você pode Bem, vou tomar a reagir palavra. aqui, então. Edson, acho que essa questão do equilíbrio entre produzir eticamente e publicar e o produtivismo, né? Acho que o produtivismo a gente tem que combater. Acho que é essa a questão. Agora, para mim, se a gente tomar a publicação como uma parte importante de fazer o conhecimento circular, né, e dar visibilidade para o que é o trabalho científico, a gente coloca num outro lugar esta razão. Então, eu acho que toda dissertação precisa gerar um artigo, um capítulo de livro, um livro, não por razões de produtividade, mas para que o conhecimento circule. Porque a forma de dissertação é uma forma fechada, ela é uma linguagem que tem a ver com a academia, né? Com a nossa forma de avaliação pelos pares, publicar em revistas, publicar artigos, publicar livros, participar de eventos, são formas de fazer o conhecimento circular, né? Acho que a gente tem que enfrentar o fato de que isso não pode ser numa quantidade absurda que signifique sobretrabalho, intensificação de todo mundo. Mas a gente precisa pensar que o conhecimento produzido é conhecimento que precisa ser partilhado, né? Não tem uma resposta mais do que essa, porque acho que esse é o dilema que nós estamos enfrentando todos os dias, mas do ponto de vista, né, da produção do conhecimento, é importante que ele circule, né? Essa questão que a Maria Imaculada levantou dos dados secundários, quer dizer, quando você vai usar dados, né, que já estão publicados, se eles estão anonimizados, né, então, sei lá, você tem lá, se eu entendi bem, você tem relatos sobre educação no presídio, vamos dizer. Eu acho que isso, se isso já está publicado e você vai fazer um outro tratamento, você precisa ser muito fiel à fonte, né? Mostrar como é que não me parece que você amplia os riscos, se foi bem tratado a quem primeiro colocou os dados, né? Mas eu acho que a sua preocupação é importante no sentido de que porque eu estou usando dados secundários, não quer dizer que eu não tenha que refletir sobre isso. O Jefferson Manades fala muito na coisa da autodeclaração ética, quer dizer, quais foram os cuidados que nesta pesquisa a gente tomou para garantir a integridade do tratamento do dado, né? Eu acho que esse é o fato, né, para dizer objetivamente, o fato de estar usando dados secundários não me libera de pensar sobre esse processo a partir de uma perspectiva ética, né? Acho que, né, pensamos aí na mesma direção, você está reagindo aqui no chat, estou vendo. E, Rubenildo, acho que
a ciência aberta é um grande desafio para a gente, né? Porque essa ideia de uma proteção que é só manter o anonimato, ela não eu acho que tem situações em que o anonimato do participante é fundamental, mas tem situações, sei lá, fico pensando em todos os estudos, a Inês deu o exemplo do Colégio Dom Pedro II, mas vamos pensar a Escola da Ponte em São Paulo, em Portugal, que tanto a gente aprendeu sobre gestão, sobre participação a partir dos estudos. Não fazia o mínimo sentido a gente ler estudos sobre uma escola em um país, né, em um tempo histórico qualquer, né? Anonimizar significaria matar, né, boa parte do que é a construção, né? Agora, fazer pesquisa sobre uma escola implica em respeitar a identidade e a construção, né? A gente tem se preocupado muito nas pesquisas em escola, uma que não seja só uma autorização da Secretaria de Educação, né? Porque às vezes a Secretaria autoriza, mas a escola não quer, e a escola é quem vai efetivamente, né, fazer a interação. Então, a gente sempre pede que no relatório, enfim, depois, de maneira que a gente não complique a vida do pesquisador, mas que ele depois mande, né, também um aceite da escola. Mas, às vezes, a escola pode querer e o professor daquela turma não quer, e ele tem esse direito, né? E a gente também aceita o contrário. Às vezes, a secretaria não quer que faça pesquisa, mas a escola quer. A escola quer mostrar o que ela está fazendo. E aí a gente tem um acordo no nosso comitê de que se se o diretor da escola entendeu que ele podia assinar a autorização, nós não vamos discutir. A gente aceita que ele é o representante daquela instituição, né? Eu acho que não foi bem isso que você que perguntou, mas eu acho que nós precisamos dialogar mais sobre como é que a gente assume a perspectiva da ciência aberta, e aí pensar a ciência aberta significa nominar também os artigos em construção e tal, e talvez pensar protocolos que eu não tenho que respeitar o outro só porque é anônimo, né? Ou eu não tenho que tratar com rigor a avaliação só porque o outro não vai saber que foi eu que fiz, né? A ciência aberta implica em a gente trabalhar um pouco mais a ideia de que a gente vai falar abertamente, porém civilizadamente, porém a partir não, né, vou usar o termo que o Júlio botou na roda aí, não vai ser uma discussão militante, mas vai ser, eu posso discordar de você ou concordar com a sua interpretação sobre algo a partir de certos critérios, mas respeitar que você pode pensar diferente, né? Eu acho que a ciência aberta é um grande desafio no horizonte e que eu acho que a gente ainda não tem instrumentos para respeitar o ritmo também, a interlocução com as redes de educação básica, né? Porque daí acho que Inês tem toda a razão, a gente não vai lá coletar dado, a gente vai lá produzir junto, né? E por isso essa ideia de que o outro não é meu objeto, o outro é um sujeito e o sujeito é uma relação, né? E o conhecimento sai dessa relação, né? Não sai também, não vou lá só me alimentar do dado. Acho que é isso que eu poderia dizer, né? Agradeço muitíssimo, acho que foi super rico o debate, né? Vou atrás de ler, eu não dei conta ainda, Inês, do último volume do e-book da Ética, eu li alguns, mas agora você me contou que essa discussão está lá, eu vou inclusive passar para os colegas do meu comitê de ética. Quero agradecer muitíssimo a oportunidade, a possibilidade. Eu sei que uma aula magna é um momento muito especial institucionalmente e fiquei muito honrada com o convite para poder estar aqui nesse lugar, nesse momento. E muito feliz de encontrar amigas queridas neste processo. É sempre um prazer te ouvir. Nunca tinha ouvido você falar sobre ética, foi a primeira vez. E fiquei muito feliz e já sei que a gente já pode chamar para falar também sobre isso, né? Mais um tema que você domina e que fala com leveza. Temos aqui elogios no chat, tanto aqui
quanto no nosso chat de professores da casa que estão elogiando imensamente. Então, assim, muito obrigada. Acho que você levanta questões que são fundamentais para a gente pensar. Destaco aqui uma que a gente fala muito pouco, que é como proteger o próprio pesquisador. Eu tenho ultimamente escutado nesse movimento de anticiência, eu tenho escutado coisas muito complicadas com relação a secretarias de educação, impedindo a entrada de pesquisadores, inclusive sendo dito literalmente: nós não queremos pesquisa no nosso município, né? Nós aqui não queremos. Então, acho que a gente tem muito caminho pela frente para discutir, muito amadurecimento nessa estrada da ética, no meio desse mundo que muda o tempo todo e que a gente também precisa mudar os dispositivos e complexificá-los, assim como a vida complexifica. Acho que a gente está encaminhando aqui para o final. Vou passar a palavra para a nossa coordenadora Rita, para ela encerrar esse momento. Muita gratidão. Obrigada. Bom, agradeço novamente, Andréia. Espero que você volte outras vezes aqui, né? A gente começou uma conversa muito importante e eu espero que ela continue. Eu mesma tinha uma colocação para fazer, mas não vai dar tempo e eu conto com você. Eu digo o programa, né? A gente conta com você novamente aqui. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada, Karine, pela mediação, excelente, como sempre. Karine, uma querida, ótima. Então, assim, né, acho que fez uma excelente mediação. Enfim, né? Vamos E que tirar só você a vem. foto, só para o pessoal não sair. Não saiam, não, gente, porque a gente vai tirar foto. E que você, em algum momento, venha presencialmente, Andréia, né? Para a gente, assim, conversar presencialmente, enfim, acho que é interessante. Aí, gente, dois avisos, tá? Um aviso é que eu pus no chat, mas às vezes não é todo mundo que vê. A palestra de quinta-feira, do dia 26, infelizmente a gente precisou cancelar por um problema com a palestrante. Ela teve um impedimento, nos avisou recentemente, né? Agora eu não lembro se foi ontem ou hoje. Então a gente está cancelando essa palestra de quinta-feira, mas teremos os dois encontros na próxima semana, tá bom? Então isso é uma coisa. E outra coisa é que eu vi pessoas perguntando sobre lista de presença, né? O Teams gera automaticamente uma lista de presença, tá? Então, ele vai registrar as pessoas que estiveram com a gente agora à noite, enfim, né? Só para esclarecer isso. Então, é isso. Obrigada mais uma vez. Passo para você encerrar, Abram as Karine. câmeras, gente. Não tem problema se o cabelo está despenteado, para a gente Bom poder lembrar tirar. isso, né? É bom lembrar. Assim, que eu já até Não tem esqueci. problema, vocês são lindos de qualquer jeito. Não se preocupem. Vamos abrir as câmeras e vou botar na galeria grande aqui, para a gente pegar o maior número de pessoas possível. E são duas fotos, porque são duas páginas. Então, 2, 3 e... Quem puder me ajudar também a tirar, eu agradeço. Eu já boto lá no salvo aqui. E agora a segunda página. 1, 2, 3. Pronto. Tá ótimo, gente. Obrigada. Agradeço mais uma vez. Uma boa noite para vocês. E a gente se vê nos próximos encontros do nosso PPG. Tchau, Isso, tchau. Até a semana que próxima. vem. Um Super abraço. abraço para todo mundo, gente. Boa noite. Até Tchau. mais. Tchau. Boa noite, até mais. Boa noite. Boa noite, até mais. Tchau. Boa noite a todos.